Olá, pessoal. Eu me chamo Alana. Hoje eu estou aqui, eu vou falar um pouco com vocês sobre o despertar da consciência e a minha jornada, como está sendo, né, desde que eu me dei conta que eu estava despertando. E o que é esse despertar, né, que a gente tanto ouve falar. Algumas pessoas já ouviram, né, falar muito, outras não conhecem, não faz ideia. E aqui eu tô hoje para falar sobre isso. Por quê? Eu tenho recebido muitos pedidos, chamados, né, para falar sobre esse assunto. E já faz um tempo eu venho elaborando, né? Porque eu nunca tinha feito um vídeo, sempre compartilhei coisas, né? Vídeos de outros canais, de outras pessoas sobre o assunto, sobre a transição planetária. E hoje eu vim falar um pouco sobre isso. Nesse chamado, né? O que é esse chamado? Através de sonhos, de mensagens, de através da transcomunicação instrumental que eu faço, né? E vem tendo essas mensagens, esse chamado para poder a gente, né, falar para as pessoas como que está acontecendo, como que está esse momento da transição. Então, assim, o que é esse despertar? O despertar da consciência nada mais, nada menos do que despertar para o que realmente nós somos, a nossa essência, o que nós somos fora disso tudo que a gente já conhece, do conhecimento que a gente tem desde quando a gente nasce nesse planeta. Então, o que acontece? É um acordar, é um despertar para uma nova realidade. Muitas pessoas às vezes despertam quando ainda são crianças, outras despertam na adolescência, na vida adulta, e alguns às vezes acabam até mesmo desencarnando e não passam por esse processo, né? Ou passam e ignoram, né? Os sinais e o que está acontecendo, justamente por um sistema que rege o planeta, né? De esse sistema de que a gente até pode falar que é uma lavagem cerebral, né? Sobre todas as informações que a gente recebe quando a gente está aqui. Então, o que acontece? Quando a gente nasce aqui, né? Desde o nosso nascimento, a gente vem para o planeta e quando a gente nasce, nós somos revestidos por um ego. O que é o ego? É todo uma parte da nossa psique que faz com que a gente viva nesse planeta como se fosse um aterramento, né? E aí nós vamos recebendo todas aquelas crenças das pessoas, dos nossos pais, da nossa família, da escola, do meio que a gente vive, do que é certo, do que é errado, né, do que pode, do que não pode. E assim nós vamos criando a nossa vida a partir dessas informações que a gente pode chamar de crença, né? Muitas vezes essas crenças, elas são limitantes, elas limitam a nossa vida, por quê? Porque a gente passa toda a nossa vida acreditando que a realidade é essa que a gente ouviu quando a gente era criança e ao longo do tempo, né? E o que acontece nesse tempo? Nós estamos passando por um grande processo de transição planetária aqui, não só no planeta Terra, mas em todo o universo, né? Nós passamos por essa transformação de tempos em tempos, onde a energia do planeta e a energia de todo o sistema, né, de todo o universo, ela vai mudando de frequência, de vibração, e como nós somos parte de um todo, né, na mecânica quântica, já através dos seus experimentos, a gente já sabe que existe uma única consciência, né,
uma única consciência que a gente chama de Deus, de fonte criadora, e nós somos parte dessa consciência, nós não estamos fora dessa consciência, nós estamos dentro dela, nós somos como se fosse, mais ou menos como se eu pegasse uma folha de papel e eu cortasse os pedacinhos. Aquele pedacinho lá faz parte daquela folha inteira, mais ou menos, é uma analogia, né? Então, a gente passa por um processo, né, durante todo o tempo que nós somos criados, né, há muitos, nem tenho ideia, né, de quanto tempo, e nós vamos passando, nós vamos evoluindo através dos tempos, né, das eras, a gente vai evoluindo, reencarnando, adquirindo experiências, e nós passamos por essa individuação, que é quando, no caso da folha do papel, a gente é aquele pedacinho, a gente vem experimentar nos planetas, nesse caso no planeta Terra, a dualidade. O bem, o mal, o bom, o ruim, o feio, o bonito. E nós vemos agregando essas experiências, só que nós não somos isso. Nós estamos passando por essas experiências para que a gente adquira informação em nós. E o todo, que é Deus, vai adquirindo também essas informações que ele já tem, mas que ele vai crescendo em evolução também, digamos assim. É só uma analogia, porque eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é muito longo, né? O vídeo vai ficar longo. Mas nós vamos, ao mesmo tempo que nós fazemos parte desse todo, nós passamos por essa individuação para vir adquirir essas experiências, e ele também vai ganhando experiência. Ele que eu falo, não no sentido de ser no masculino, né? Na verdade, no universo existe as duas polaridades, que é o yin e o yang, né? Que é o masculino e o feminino, e eles se integram formando um só. E nós também temos essa energia em nós, né? Já que também nós fazemos parte desse todo. Então, o que acontece? Nós viemos para cá e vamos adquirindo essas experiências. Só que diante dessas crenças que a gente recebe quando a gente, ao longo da nossa vida, quando a gente nasce e depois ao longo da nossa vida, nós vamos perdendo o contato, nós vamos nos distanciando dessa consciência, porque nós vamos tendo essas crenças que vão limitando a gente a nos manter em integração com o todo. E aí chega um momento, né, para algumas pessoas, quando é criança, né, já vem despertas, então elas começam a sentir, a ter uma sensibilidade muito aflorada, e começam a sentir as coisas, que foi o meu caso. Quando eu era criança, eu já tinha muita sensibilidade, então eu sentia muita coisa, eu via. Só que como eu nasci numa família, né, que muito católica, numa cidade pequena, as pessoas não tinham esse conhecimento, e eu também não sabia também como lidar, né? E aí eu fui crescendo, né, passando por diversas experiências, muitos obstáculos, né, porque as pessoas não entendiam, não podiam me ajudar. E aí depois, quando eu me tornei adulta, né, eu fui procurar o espiritismo, que foi quando eu fui para a casa espírita em 2001, e aí lá eu tive todo um conhecimento, fiz os cursos, fiz a escola de aprendiz do evangelho, e eu fui adquirindo muito mais experiência, muito nas vivências que a gente tem na casa, né? E aí foi quando eu percebi que tinha mais, né? Tinha além daquilo ali. Foi quando eu tive a certeza que quando eu era criança, quando eu via muitas coisas e eu sentia, eu via, eu sabia que tinha alguma coisa do outro lado.
especialmente quando meu pai desencarnou, né? Quando eu tinha 7 anos. Aí é que aguçou muito a minha curiosidade de saber o que que tinha, para onde que a gente ia. E assim, tem muitos detalhes que se eu for contar aqui vai ficar super extenso. Em uma outra oportunidade, né, eu conto os detalhes. Mas o que eu quero dizer é que muitos de nós passamos por isso. Estamos passando. Muitas pessoas não entendem, né? Às vezes não tem esse conhecimento, não tem esse contato e muitas vezes se culpam ou se recolhe, né? Mas eu digo que é uma coisa que é muito natural, porque nós estamos descobrindo a nossa essência. Muitas crenças foram colocadas pra gente e a gente acabou abraçando essas crenças, né? E, e essas crenças, elas criam a nossa vida, elas regem a nossa vida. O que nós acreditamos é o que a gente vai criar. Né? Na mecânica quântica também tem uns experimentos da dupla fenda, que depois vocês podem procurar aqui no YouTube, e lá mostra que o observador, ele altera a realidade. Então, assim, aquilo que eu escolho, aquilo que eu acredito, é o que vai acontecer, é o que vai se materializar. E aí eu fui nessa jornada, né, de autoconhecimento, trabalhei, depois eu fui descobrindo outras coisas, e em 2020, né, na pandemia, eu descobri através das bioquineses, que são áudios que a gente recebe informações, né, que o nosso inconsciente vai adquirindo, se modelando através daquelas informações. É como se fosse uma reprogramação mental. E aí, a partir daí, eu conheci a ressonância harmônica do professor Hélio, né? Então, assim, a gente não é autorizado a falar sobre a ressonância, mas se vocês tiverem interesse, pode entrar lá no site do professor Hélio Couto, que lá tem todas as informações, mas eu posso falar da minha experiência. Eu comecei a fazer o caminho das palestras, né, que é uma série de vídeos que você assiste sobre mecânica quântica, sobre como que a gente cria a nossa realidade, o que de fato nós somos. E aí eu fui me interessando e terminei o caminho das palestras, né, que é um requisito para fazer a ressonância, tem um livro também. E aí eu pedi a minha primeira onda e fui fazendo. Lá vocês vão ter as informações. A gente recebe informações do campo do vácuo quântico, que é a fonte divina, onde está tudo guardado. Todos os tipos de informação, todos os tipos de consciência. E aí eu fui descobrindo muito mais coisas sobre esse caminho do despertar. E a gente vai se alinhando, a gente vai limpando as nossas crenças. São crenças que muitas vezes elas ficam ali tão enrijecidas no nosso inconsciente que a gente não consegue limpar se a gente não tem esse conhecimento. Né? São coisas assim muito fortes que acaba limitando. Por exemplo, crenças sobre dinheiro, crenças sobre relacionamentos, crenças sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, né? O que tem que ser, o que deve ser. E a gente fica naquela luta, né, para se encaixar. Então eu me sentia assim muito fora da caixinha. Muitas vezes eu fiquei perdida, sabe? Me sentindo assim como se eu fosse menos do que os outros, porque eu não conseguia me encaixar no pensamento, nas características. E aí eu entendia que nós não somos aquilo, que nós somos únicos, que nós temos que olhar para nós, entender, compreender o nosso jeito de ser também e entender que todos nós somos um e que aquilo que a gente faz de bom, de ruim, afeta o outro
também afeta o todo, afeta tudo que tem a gente, o nosso pensamento, as nossas criações, afeta todo o mundo e que nós somos um só, que estamos aqui experimentando a dualidade. E aí tem muitas outras coisas que depois eu posso vir falar com vocês, né? Muito mais detalhes sobre essa questão do que nós somos, que nós viemos experimentar, né? Mas aqui tá a minha jornada e assim eu fui descobrindo. Hoje eu já descobri outras coisas, né? Já sobre a consciência, o acesso à consciência através do Access Consciousness. E assim a gente vai tendo esse amparo das ferramentas que nos ajudam nessa jornada. Então, assim, se você estiver passando por uma jornada de despertar e você não tem esse amparo, esse acolhimento de saber o que está acontecendo, eu te convido a pesquisar, a procurar lugares que vai te explicar exatamente o que você está passando, para que você tenha esse conhecimento, porque nós estamos também passando por essa transição e nós precisamos, a gente tem muitas mensagens da espiritualidade que de urgência, né, de emergência, para que as pessoas que não estão despertas, que elas possam despertar para uma outra realidade, para a realidade mesmo, para a realidade última do universo, que é essa consciência que tem, que é um todo, e que nós somos parte dele, que nós precisamos aumentar a nossa frequência, a nossa vibração, e para poder até mesmo passar por essas mudanças de uma forma mais tranquila e mais que a gente possa se amparar, que a gente possa entender o que está acontecendo e tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. Nós estamos num momento de escolhas do que nós somos, porque a gente muitas vezes quer se encaixar ou nos sente obrigado a se encaixar em uma coisa que nós não nos faz bem, que não nos traz contribuição. E a gente não entende que a gente pode pegar e simplesmente falar não, simplesmente procurar e nos entender, ser do jeito que a gente é, sem ter que nos encaixar numa projeção de uma pessoa, né? Que é quando a pessoa ela vê em nós o que ela tem nela, né? Que são as projeções, né? Que a psicologia já fala há muito tempo, e que muitas vezes a gente compra aquela ideia da pessoa, né? Compra aquela ideia de que nós somos aquilo ali que a pessoa está falando e nós não somos. Então nós temos que, nesses tempos, ter esse discernimento, procurar, você que não tem nenhuma informação, você que ainda talvez esteja passando por um momento desse e não tem esse conhecimento, que você possa encontrar respostas, que você possa entender esse processo, né? Que você possa procurar ferramentas que te ajude a despertar, a trazer o melhor para você, consequentemente o melhor para todos, né? Já que a gente afeta todo mundo com as nossas escolhas, com as nossas decisões, mas que elas são individualizadas. Nós temos ao mesmo tempo que a gente faz por todos, nós fazemos por nós. E nós estamos nesse momento, né? Daqui a alguns anos essa transição vai acabar, né? Nós estamos aí no ápice dela, né? Acontecendo muitas coisas, mas cada um de nós está fazendo a sua escolha do que realmente nós vamos fazer, né? Porque assim, adentrando só um pouquinho nessa transição, se a gente não
atingir essa frequência, né, da alegria, essa frequência da paz, né, da consciência do que nós somos e do que, como lidar com as dificuldades que a gente recebe, depois a gente não vai voltar para esse planeta, né? Nós temos um universo que há muitas moradas na casa do Pai, né, como diz Jesus, e a cada um, essas moradas servem para nos nossos estados de consciência. E o planeta Terra está mudando de consciência, a consciência dele tá expandindo para a quinta dimensão, que é quando a gente vai ter mais percepções, a nossa frequência vai ter que estar de acordo com essa vibração, e se a gente não atingir ela através do autoconhecimento, das escolhas, de saber que nós todos somos um só, né? Não existe separação. Então, assim, a partir do momento que a gente pensa na separação, que nós somos um e o nosso irmão é outra pessoa, então nós já não estamos atingindo a nossa vibração, nós não estamos fazendo uma escolha baseada na nossa essência. Quando a gente considera essa separação, todos somos um, cada um no seu nível de consciência, cada um responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões, e que esses tempos nos convida a olhar para isso, para que a gente possa despertar para essa consciência maior. Então aqui fica o meu convite, se você está passando ou não por esse processo, procura informações, procura olhar para você e decidir por você, né? Porque muitas vezes a gente quer levar o outro, a gente quer decidir pelo outro, mas a gente só pode fazer as coisas por nós mesmos. E aqui eu agradeço muito por esse vídeo e que ele possa contribuir para você, né, para a sua jornada, e um grande beijo.